Dia 225. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli e disse: Aqui estou. O Senhor me chamou? Perguntou Samuel. Não o chamei, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli e disse: Aqui estou. O Senhor me chamou? Não, eu não chamei você, meu filho, disse Eli. Volte e deite-se novamente. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar-se. E se alguém o chamar novamente, responda: Pronto, pode falar, Senhor, pois eu, o seu servo, estou ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fale, o seu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que disse a Eli que faria a sua casa, do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. E seus filhos não me respeitaram, e Eli não os repreendeu. Por isso, jurei à casa de Eli que nenhum sacrifício ou oferta queimada apagará a culpa dos seus pecados. Samuel ficou deitado até que amanheceu o dia e então abriu as portas da casa do Senhor como de costume, porém estava com medo de contar a Eli o que o Senhor lhe havia dito. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. E Samuel respondeu: Estou aqui. Então Eli perguntou: O que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo. Não me esconda nada. Que o Senhor o castigue de maneira severa se você esconder de mim alguma coisa do que ele falou a você. Então Samuel contou a Eli tudo o que o Senhor tinha falado e não lhe escondeu nada. Ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça segundo a sua vontade. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que se cumprisse tudo o que ele dizia. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor. E o Senhor continuava a aparecer a Samuel em Siló e revelava a sua palavra a ele. Romanos capítulo 3. Então, qual a vantagem de ser judeu? Será que existe quaisquer benefícios especiais para eles vindos de Deus? Será que há algum valor na cerimônia judaica da circuncisão? Sim, ser judeu tem muitas vantagens, principalmente
porque Deus confiou-lhes suas palavras para que assim pudessem conhecer a verdade e fazer sua vontade. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas será que a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não é. Lembrem-se de que está escrito que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdade e justiça, não importando em quem as discuta. Mas se a injustiça que cometemos servem para ressaltar ainda mais claramente a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Esta é a maneira de algumas pessoas falarem. É claro que não. Então, que tipo de Deus seria ele para não tomar conhecimento do pecado? Como é que ele poderia julgar alguém? Ele não poderia me julgar e condenar-me como pecador se minha desonestidade lhe trouxesse glória, mostrando sua honestidade em contraste com as minhas mentiras. Se vocês seguirem nessa linha de pensamento, chegarão a isto: façamos o mal para que nós venha o bem. Entretanto, a condenação daqueles que afirmam essas coisas é justa. Bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso, pois já mostramos que todos os homens são iguais pecadores por serem judeus ou gentios. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nem sequer. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e a desgraça atrás de si. Não conhecem o caminho da paz. Não se importam em temer a Deus, tampouco com o que ele pensa deles. Assim, tudo o que a lei diz aos que vivem sob ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus, por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois, mediante a sua lei, nós tomamos plenamente conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem tanto a ver com a lei, do qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora, Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos que crerem, sem qualquer distinção. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das ofensas que lhe fizemos através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Aleluia. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar de sua ira. Deste modo, ele foi justo,
mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, será que podemos nos vangloriar? De modo algum. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras ou na obediência à lei. Está baseada na fé em Cristo, assim como somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos de acordo com a lei. E será que Deus é apenas Deus dos judeus? Ele não é Deus também dos gentios? Claro que é. Deus trata a todos com igualdade, sejam judeus ou não, circuncisos ou incircuncisos. Eles são justificados se tiverem fé. Bem, então se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas. Ao contrário, de fato, é assim que confirmamos a lei. Jeremias, capítulo 41. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era membro da família real, em companhia de 10 oficiais do exército, Jeremias 42. Então Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e os líderes dos soldados judeus, junto com todo o povo, adultos e crianças, procuraram Jeremias e disseram: Por favor, ouça o nosso pedido e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de todo esse remanescente. Como você bem sabe, somos o pouco que sobrou da nossa grande nação. Peça ao Senhor para nos dizer o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, respondeu Jeremias. Eu vou orar ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E quando ele responder, eu lhes direi a resposta, a palavra por palavra. Não esconderei nada de vocês. Então o povo respondeu a Jeremias: Queremos que a maldição de Deus caia sobre todos nós, se deixarmos de obedecer ao que o Senhor nos ordenar por seu intermédio. Sejam as ordens boas ou ruins, gostemos dela ou não, nós obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Sabemos que tudo sairá bem se obedecemos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor mandou sua resposta a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, adulto e crianças. Disse a todos eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar o pedido de vocês. Se vocês ficarem nesta terra, eu os protegerei e farei vocês crescerem em paz como uma planta bem cuidada. A minha ira já passou. A desgraça que fiz cair sobre o povo me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora têm. Não tenham medo dele, diz o Senhor, pois eu estou do seu lado. Eu os protegerei dos exércitos e do grande poder do rei da Babilônia. Mostrarei o meu cuidado e a minha compaixão por vocês, fazendo o rei da Babilônia ter compaixão
de vocês, deixando que vivam em sua própria terra. Mas, se vocês disserem, não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem às ordens do Senhor, o seu Deus, e disserem, não, iremos para o Egito de qualquer maneira, porque lá não há guerra nem fome, e poderemos viver tranquilos. Então, ouçam bem a resposta do Senhor, ó remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Se vocês teimarem e insistirem em ir para a direção do Egito, a guerra que tanto temem os alcançará no Egito. A fome de que têm tanto medo os perseguirá no Egito, e lá vocês morrerão. Isso é exatamente o que vai acontecer com todos os que resolverem fugir para o Egito. Lá morrerão pela guerra, pela fome e pela doença. Ninguém ficará vivo para contar história. Ninguém escapará do castigo que eu trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Tal como derramei a minha ira contra os moradores de Jerusalém, assim derramarei o meu furor sobre vocês, quando forem morar no Egito. Lá vocês serão recebidos com desprezos e zombarias, serão amaldiçoados e ofendidos. Nunca mais voltarão para a sua própria terra. E escutem bem todos vocês, ó remanescentes de Judá. É o Senhor que diz, não entrem no Egito. E Jeremias concluiu, não se esqueçam das minhas palavras, desta advertência que eu fiz hoje. Vocês estão enganando a si mesmo. Sabe qual será o preço deste engano? Suas próprias vidas. Vocês me pediram para orar ao Senhor, ao seu Deus, dizendo que queriam saber da sua vontade, prometendo obediência total. Mas quando eu anunciei as ordens do Senhor, o seu Deus, vocês não quiseram ouvir, não obedeceram a mínima parte da mensagem que eu trouxe da parte do Senhor. Por isso, fiquem certos de uma coisa: vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela doença, lá mesmo no Egito, lugar de onde vocês desejam viver.